Amados, eu os saúdo com a santa paz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é o presbítero Elias Ferreira da Silva. Estou aqui nesse momento para trazer uma mensagem para vocês, para o povo, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Abrimos nossa Bíblia em 1 Timóteo, em 1 João, em 1 João, retifico, capítulo 4 e versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Meus amados e meus amigos ouvintes desse canal de YouTube, eu quero dizer para vocês, neste exato instante, que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Nós estamos vendo isto se cumprir nos nossos dias. Os falsos profetas, as falsas igrejas, os falsos crentes. E nós precisamos prová-los, precisamos provar os espíritos, ou julgar. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. O próprio Jesus disse: farão milagres. É o que mais os falsos profetas entendem, é de milagres. É expulsa demônios, é cura no pé, cura na mão. É tanta cura, é tanto milagre. Mas a Bíblia diz que até fogo o anticristo fará cair do céu. Mas tudo sinais de mentiras. De mentiras. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque a Bíblia fala bem claro que devemos provar se os espíritos são de Deus. Nem todos os movimentos que a gente vê por aí é de Deus. É o movimento do Caicai, é unção do macaco, unção de cachorro. É uma cantora gospel de 4 dizendo no chão, andando, dizendo que está com o espírito de leoa, com a unção de leoa. E estas coisas cada dia aumentando. Precisamos de voltar à palavra. Se queremos discernir as coisas espirituais, temos na nossa mão a Bíblia Sagrada, o livro inerrante, a Bíblia, a palavra de Deus, a maior revelação de Deus ao homem. Se nós estivermos na palavra, se nós examinarmos a palavra, jamais seremos derrotados, jamais seremos pegos de surpresa, jamais seremos enganados por esses ventos de doutrina, pregadores da prosperidade, da heresia, da riqueza. Meus amados irmãos, prove se é de Deus. Se o ensino é de Deus, se a doutrina é de Deus, se a doutrina é apostólica, se a doutrina é sã, se a doutrina é as cartas de Paulo, se é os ensinamentos de Cristo, para não sermos derrotados, para não sermos levados como meninos incautos. A Bíblia diz que nós devemos ser meninos na malícia. Nós devemos ser meninos na malícia, não no entendimento. Eu não vou ser menino no entendimento, não. Tenho que ser menino na malícia. Mas no entendimento não, devemos ser adultos.
No entendimento devem ser homens crescidos. Salomão diz para Davi ser homem, não menino. Sempre eu digo para a igreja, sempre eu digo, estou começando os outubros agora, mas sempre eu digo, a palavra de Deus não está mais no púlpito da igreja. Hoje agora diz para o teu irmão, olha para o teu irmão, olha no olho do teu irmão. Levanta a mão, e é tanta coisa. E a palavra não vemos mais ela ser falada como devia ser falada. Como devia ser falada aí na igreja. Porque se nós queremos discernir os falsos profetas, queremos julgar se o Espírito é de Deus, precisamos da palavra para julgar. Sem a palavra vai entrar a heresia na igreja. Sem a palavra vai entrar o pecado na igreja. Um adultério não é mais tratado como um adultério, como um pecado grave. Pastores que pecam muitas vezes ficam lá na igreja, na liderança, como se nada tivesse acontecido. E ninguém faz nada. O Espírito não é de Deus. O Espírito de Deus é santo. O Espírito de Deus é puro. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. De que? A liberdade para servir a Deus. E se há liberdade para eu servir a Deus, então não há prisão mais na minha vida. Eu não vou ser mais prisioneiro do pecado, nem escravo do pecado mais. Eu fui liberto. Paulo disse em Romanos: eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu não me conformo com o evangelho de hoje, esse evangelho fraco, esse evangelho de prosperidade material, esses movimentos, marcha para Jesus, que não tem nada de marcha para Jesus. Tem nada de marcha para Jesus ali. Marchar para Jesus é andar em obediência, em temor, em santidade, em reverência. Não é essa anarquia, essa bagunça. Não é essa falta de reverência, de temor a Deus. Isso não é marcha para Jesus. Jesus não está nem ali. Oh, meus amados irmãos, eu creio que Deus vai levantar um povo santo. Eu creio que Deus vai trazer um avivamento tremendo no nosso país. Nós precisamos de voltar ao primeiro amor, sempre eu digo. Voltar à palavra. A simplicidade da palavra. Não precisa de tanta coisa não, não precisa de uma retórica bonita não, mas a palavra, tudo, a palavra, ela é tudo. Só quem não gosta da palavra, só quem não gosta de ouvir a palavra, só quem não dá crédito à palavra, é quem não ama a palavra. E é o maior mandamento é amar a Deus. Quem ama a Deus ama a palavra. A correção de Deus nunca é ruim, é boa, porque Ele nos ama. A Bíblia diz, Ele corrige aquele a quem ama. Quando nós provamos o Espírito, porque muitos profetas têm se levantado dizendo que é profeta de Deus, mentindo e enganando, mas quando nós provamos e ele é desmascarado, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que creem que Jesus veio em carne, mas é falso profeta. Porque as suas doutrinas negam a veracidade de um verdadeiro evangelho. Os seus ensinamentos, o seu comportamento. Que é uma diferença. Há uma diferença, não tem que ter uma diferença. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença.
Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve o mundo. Ou agrada a Deus, ou agrada ao diabo. Ou agrada a Deus, ou agrada a carne. Ou faz a vontade de Deus, ou faz a vontade da carne. Mas que nós possamos julgar, saber julgar, discernir. É isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa, é isso que os ministros do evangelho, os pregadores, os presbíteros, os pastores precisam do discernimento espiritual para julgar aquilo que não é de Deus e o que é de Deus. Para não sermos enganados. Por que tanta divisão na igreja? Por falta da palavra. Como nós podemos julgar os falsos profetas? Se não tivermos o material de julgar, que é a palavra. Não tivermos o elemento principal, que é a palavra de Deus. Não tem como. E nós precisamos de ter autoridade. Combater os falsos profetas dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Combater o pecado. Combater o engano. Combater a idolatria. Quantos cultos a personalidade. Isso é heresia. Quantas pessoas que fazem uma composição voltada para glorificar a personalidade. Não vemos nada de glorificação a Deus naquelas músicas. Parece música mundana. Parece que estão louvando a uma mulher, louvando ao homem, uma música romântica que não tem nada de louvor e adoração ao nosso Deus verdadeiro. Mas nós temos que provar os Espíritos. O Espírito também é um ensinamento. O ensinamento é de Deus. Será que o ensinamento é de Deus? Será que o ensino está vindo dentro da palavra? Tem base bíblica? Tem. Será que tem? Provai o Espírito. Provai o Espírito. Não creiais em todo Espírito. Não creiais, não creia. E a palavra de Deus está dizendo que eu não devo crer em todo Espírito, não. Eu não devo crer em todo Espírito, não. Não, Senhor. Eu tenho que provar o Espírito. São de Deus, porque já muitos, mas provar se os Espíritos são de Deus. Por que provar se os Espíritos são de Deus? Porque já muitos profetas, falsos profetas, se têm levantado no mundo. Muitos, não é pouco não. E a palavra de Deus está dizendo, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por isso que eu estou falando aqui, por isso que eu estou nesse canal. Deus levantou esse canal para eu estar agora falando para o povo, para a igreja do Senhor. Que nós devemos ter cuidado, nós devemos ser advertidos. A palavra de Deus, ela nos adverte a provar, ela nos exorta, ela nos chama a atenção, nos convida a provarmos os Espíritos, porque nem todos são de Deus. Parecem ser de Deus, mas não são. O joio parece com trigo, mas não é trigo. Tem um bode vestido de ovelha, não é? Mas não é ovelha, é bode, é lobo. Nós precisamos ter cuidado, porque os falsos mestres, os falsos pastores estão em toda parte. Eles só pensam em lucros, em prosperidade, em o melhor das coisas terrenas, materiais. Mas se nós estivermos firmados na rocha, se nós estivermos dentro da palavra, se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor Jesus Cristo,
teremos o discernimento espiritual. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa. É isso que a igreja precisa de homens que tenham discernimento espiritual, pregadores. Homens que têm compromisso com a santa palavra de Deus. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta arrumadinho, não. Não adianta ser de igreja tal, porque eu sou da Assembleia, porque eu sou batista, porque eu sou... Nada disso vai salvar, nem vai mudar o coração do homem, que é o coração adâmico. O que vai mudar a vida do homem é a palavra. É o novo nascimento. No capítulo 5, 17 de 2 Coríntios diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não adianta outra coisa, não adianta outra conversa. A palavra é essa. Reprovar o Espírito, que são de Deus. Parece ser, mas não é. Fala como ovelha, mas é lobo. Meus amados, não creais em todo espírito. Prove. Veja se aquela igreja é a igreja verdadeira, se ela tem a palavra, tem compromisso com a palavra, se não saia dela. Prove se a igreja que você está é verdadeira. Prove pela palavra, prove seu pastor. Prove o seu ministro, o ministro daquela igreja. Quem é de Deus, obedece a Deus. Quem é de Deus, agrada a Deus. Quem é de Deus, anda em santidade. É necessário que a gente aprenda com a palavra de Deus. É necessário que a gente olhemos para cima, porque só dele vem a resposta para a nossa vida espiritual. E muitas vezes somos derrotados, somos enganados. Por quê? Porque não provamos o Espírito, criamos em qualquer coisa. Criamos em qualquer movimento que vem aí, eu creio. Eu creio. Não. Se o profeta falar de Deus, se cumpre. Se o profeta for homem de Deus, for de Deus, ele anda conforme as Escrituras. Ele se santifica, ele foge do pecado, ele odeia o pecado. De ver tanta gente amando o pecado, amando, né? Em vez de, é para odiar, mas está amando. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há. O verdadeiro profeta ama a Deus, ama a sua palavra. O verdadeiro profeta tem compromisso com a palavra. Doa quem doer. Doa quem doer. Mas o compromisso dele é com a palavra. Ele tem que ter vida consagrada, vida no altar. Os que são de Deus andam no caminho de Deus. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele fazia a vontade de Deus. Porque ele andava no caminho de Deus. Porque ele obedecia à voz de Deus. Deus não diz para ninguém uma coisa ser e ser, não. Os verdadeiros profetas são aqueles que sofrem pela palavra do Senhor. O verdadeiro profeta é um profeta como Elias, como Eliseu. Os verdadeiros profetas são aqueles que falam a verdade, que combatem o pecado dentro da igreja, que não aceita, que reprova.
Aleluia. Ele não aceita o adultério, a prostituição dentro da casa de Deus. O verdadeiro profeta, ele é aprovado por Deus. Por isso, muitos profetas têm se levantado, muitos falsos profetas têm se levantado. E é preciso haver julgamento. É preciso ser julgado. Não podemos deixar esses tais enganar os simples, enganar os incautos. É necessário que a gente fale, toque a buzina em Sião, toque a trombeta em Sião em alta voz. Nas congregações, nos púlpitos da igreja. Usar a rede social para falarmos do amor de Deus, a palavra de Deus, combater a idolatria, combater o pecado, combater as heresias, combater os falsos profetas. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Que nós possamos ser os verdadeiros atalaias de Deus. Que nós possamos ter compromisso com Deus. Não é compromisso com o homem, não. Com a dominação tal, com o pastor tal. Não, é com Deus. É com Deus. O nosso compromisso é com Deus. Que Deus abençoe. Que nós possamos chegar. Que nós possamos ter a ousadia, a autoridade de Elias para combater as heresias, os falsos profetas, a teologia da prosperidade, que é uma arma satânica que tem entrado e invadido muitos corações de crentes. Que a palavra do Senhor diz que até os escolhidos serão enganados. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nem todos. Porque praticam a iniquidade. Porque não andam em sinceridade, não andam na verdade, não têm temor a Deus. Mas nós, irmãos, nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, que sirva de edificação para a sua vida espiritual. Porque eu não estou falando, a minha boca está falando, mas é a boca de Deus. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está falando para mim e para você nesta tarde. Que você volte-se para Deus. Se você está afastado de Deus, você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Ele agora. Volte agora, em nome de Jesus. E você que está atrás de prosperidade, de movimento, de oba-oba, de cai-cai, achando que isso é de Deus. Mas eu estou dizendo para você, julgais o Espírito. Que nem todos os Espíritos vêm de Deus, é de Deus. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade para obedecer, não é para fazer a vontade da carne, não. Essa liberdade para fazer a vontade da carne, essa liberdade não é a liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito é obedecê-lo, é servi-lo. Porque nós estávamos presos por Satanás, pelo pecado, e agora nós estamos livres. Porque quem faz essa liberdade é o Espírito Santo. Mas os falsos profetas, os enganadores, ele não se preocupa com sua vida espiritual, não. Ele quer o seu dinheiro. Ele quer a sua oferta, o seu dízimo. Mas eu quero dizer neste momento, através desse canal, que Deus está levantando homens, está levantando um povo com discernimento espiritual para desmascarar os falsos profetas,
para desmascarar a idolatria, para desmascarar o idólatra, para desmascarar o adúltero dentro da casa de Deus. Porque Deus é santo. E Ele não tolera pecado de ninguém. Ele não tolera, não, para Ele é o Senhor, Ele que está por cima de tudo. A igreja não é maior do que Deus, nem a igreja é senhor de Deus. Ele é que é o Senhor da igreja. Ele é que é maior do que a igreja. Se não estiver dentro da palavra, está no engano, está na mentira. E Paulo até disse nas cartas aos Coríntios que Deus repreende e corrige para não sermos condenados com o mundo, porque há a possibilidade de, mesmo sendo crente, estar na igreja e ser condenado com o mundo. Mas que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, pelos mentirosos, por aqueles que usam a palavra para distorcer, para interpretar da sua maneira, do seu jeito, para agradar as pessoas, mas não agradam a Deus. Que Deus abençoe. Prove o Espírito. Se é de Deus, se não é de Deus. Amém. Que Deus abençoe.